Um grande abraço para todos. 14 de junho, 11º domingo do tempo comum. Quero saudar o Padre Marcos Rogério pelo seu aniversário natalício. Também Maria do Carmo, que é voluntária de Deus da obra de Maria. Parabéns, muitos anos de vida, saúde e paz. Parabéns aos dois. A igreja hoje nos convida a meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 36 ao capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Jesus se compadece das pessoas que estavam abatidas, famintas, desiludidas, como ovelhas que não têm pastor. Talvez para nós hoje, nas cidades ou mesmo nos campos, distantes, mas que não temos mais o costume do pastor de rebanhos, essa imagem fica um pouco sem sentido. O que era a ovelha sem pastor? Era a ovelha que não encontrava a pastagem apropriada à sua mantença. Era a ovelha que não sabia procurar a fonte repousante de água refrescante e, portanto, uma ovelha fadada à morte, ao abandono. Era uma ovelha que não tinha futuro. Jesus olha para os líderes religiosos do seu tempo e percebe como eles se desincumbiram, se desencarregaram, se livraram, se isentaram das suas próprias funções para tomarem caminho adverso, caminho diferente daquele que seria o do pastoreio. Por isso Jesus se compadece, que significa dizer sofrer com quem está naquele sofrimento. Por isso ele pede às pessoas que rezassem para que, sendo tão grande a seara, sendo tão grande a messe, pudessem ser enviados pastores para a messe, pastores segundo o seu próprio coração, pastores que se comprometam ou que se comprometessem com as dores, com os sofrimentos, com as angústias, com os sonhos do povo sofrido, espoliado, marginalizado. Se nós olharmos bem a nossa realidade, vamos ainda, infelizmente, encontrar pessoas que ainda hoje, 2000 anos após, estão também inseridas nessas realidades como se não tivessem pastores. As pessoas que estão nas guerras, aquelas que estão migrando, aquelas que se arriscam às travessias aí do oceano para tentar encontrar espaço em outros países e são expulsas,
ou aquelas que estão aí nos aglomerados, nas comunidades, nas favelas, em situação de rua, e são poucos os pastores do povo que estão de olho nelas para ser solidários, para ajudá-las, para lhes retirar daquela situação. Porque quando esses pastores vão ao encontro dessas ovelhas e começam a questionar a sociedade pelos motivos de elas se encontrarem ali, eles são tidos, considerados como subversivos. E aí há toda uma pecha, toda uma carga que recai sobre eles. Acabam muitos deles esmorecendo. Mas Jesus chama pelo nome a cada um tem uma missão específica. E é preciso, de novo, reacender essa solidariedade, essa compaixão. Perceber que, usando a linguagem bíblica, há hoje muitos órfãos, muitas viúvas, há hoje muitas pessoas que estão famintas e abatidas, cansadas, iludidas e desiludidas também, sobretudo desiludidas, como ovelhas sem pastor. É preciso, de novo, recobrar o entusiasmo pelo serviço desinteressado. É preciso estar atentos àquele finalzinho do Evangelho de hoje. De graça recebestes, de graça deveis dar. A missão descrita por Jesus àqueles a quem ele chama pelo nome é a de fazerem os mesmos gestos, as mesmas atitudes, a mesma grandeza que ele próprio realizara. Eliminar o mal, libertar as pessoas das amarras do mal, colocando-as no patamar da dignidade de serem filhas e filhos de Deus. Essa é a missão precípua do discípulo de Jesus. Anunciar o reino com palavras, com atitudes, com gestos que convencem, não apenas para que as pessoas se tornem desta ou daquela igreja, mas para que as pessoas se tornem discípulas, verdadeiramente discípulas e discípulos do reino que Jesus veio trazer. De graça recebestes, de graça deveis dar. Tudo isso na gratuidade. Tudo isso sem esperar aplausos, sem esperar recompensas, senão apenas a certeza da constante presença do Senhor em nossas vidas. Isso na nossa família, na nossa comunidade de fé, no ambiente de trabalho, onde quer que estejamos. Rezemos, pois, pedindo ao Senhor que alivie as dores de todas as ovelhas que estão fracas, cansadas, abatidas, desiludidas, desesperadas, como ovelhas sem pastores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Vida e missão, Jerônimo Peixoto, um beijo no coração, fique com Deus, um excelente domingo. Vamos torcer porque a seleção não convenceu até agora, né? Um beijo para todos.